tivemos um orçamento esse ano recorde do FGTS, temos um guidelines de 70 bilhões no SBPE, pretendemos manter mais ou menos isso o ano que vem. A habitação é a porta de entrada de uma relação longa, né? Dura mais às vezes que os casamentos. A ideia é que a gente consiga fazer um processo com zero papel. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas, o seu podcast sobre as histórias dos empreendedores por trás das maiores empresas do setor imobiliário. Hoje, um episódio diferente. Temos uma convidada muito especial, não é isso, Cal? É verdade, Nath. Hoje a gente tem o super prazer de receber a Inês. Pessoal, a Inês é uma das maiores referências em habitação no Brasil, com mais de 25 anos de experiência em gestão e políticas públicas. Ela tem um currículo muito extenso, eu vou compartilhar com vocês apenas alguns pontos para vocês terem ideia. A Inês foi ministra das Cidades, secretária nacional de habitação e diretora de políticas para assentamentos precários. Ela liderou institucionalmente a elaboração da Política Nacional de Habitação e, além disso, também liderou o desenho, a regulamentação e a implementação do Minha Casa Minha Vida e do Programa de Urbanização da Favela no PAC. Antes de assumir como vice-presidente de habitação da Caixa, ela foi consultora de agências internacionais como a ONU Habitat e o Banco Mundial. Inês, seja muito bem-vinda ao Portas Abertas. Um prazer, obrigado pelo convite. Vamos lá, Inês, antes da gente falar sobre habitação, a gente quer conhecer um pouco da sua trajetória, né? Você é formada em Sociologia, tá certo? É isso. E meu primeiro emprego formal foi na CDHU, na Empresa de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo. Mas lá eu trabalhei na área, tinha um projeto sobre um centro de referência que a CDHU queria montar em habitação. Meu envolvimento com a área urbana já foi um pouquinho mais à frente, mas ali foi um pouco a primeira sementinha, conhecendo ali as experiências de habitação do Estado de São Paulo e outras experiências internacionais, inclusive. Boa. E o que foi, então, o último empurrão, assim, para você entrar nesse tema da habitação? Por que esse tema é importante para você? Para mim, a minha experiência na Baixada Santista, onde você tem um número de favelas enormes nas palafitas, e as palafitas são um desafio ainda para o país. É na moradia que você começa a acessar um conjunto de políticas públicas e ele é um passaporte para a cidadania. Estou dizendo da propriedade da moradia, mas uma moradia adequada ela é a garantia de uma melhor saúde, de uma possibilidade de acesso à educação, enfim. É uma porta de entrada, sem dúvida, a outros direitos, né? Você falou sobre as palafitas e eu vou abrir um parênteses aqui porque eu sou de Santos e atuei como repórter lá, então tive a oportunidade de ver. Muitas pessoas que moram em Santos não conhecem as palafitas, né? É uma realidade. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi a criação do Minha Casa Minha Vida, porque a gente sabe que ele movimentou mesmo o mercado imobiliário, criou um novo nicho, né? E ele se difere de outros programas sociais que existem. Nós tínhamos um desafio que era ter uma proposta em escala, onde o governo federal tivesse um papel que conseguisse estabelecer padrões mínimos, né? Falando do faixa 1, por exemplo, né? Que tivesse um certo controle do valor do que a gente ia gastar e dos tempos, né? Porque a produção sempre era uma coisa muito longa quando a gente tratava de habitação de baixa renda. Quando nós falamos do mercado, quais eram as questões? Nós já tínhamos encaminhado, né, em 2005, um conjunto de micro-reformas sobre o patrimônio de afetação, sobre a questão da alienação fiduciária, aprimoramos, né, o marco jurídico que nos deu, digamos, a condição de, em 2009, falar, bom, então nós temos condição de criar um nicho
de mercado para habitação econômica como uma estratégia, inclusive de acessar a habitação no conjunto do país, né? No país como um todo. Né? Essas eram digamos, as principais diretrizes. Nós sabemos que tem uma parte da população que não é sujeito de crédito, que não teria um crédito, então nós temos que ter uma linha que atenda a essas famílias. A segunda, o mercado tem que se desenvolver e atender ao todo o território nacional, né? E para isso a gente tem que criar um incentivo para a oferta e fundamentalmente para a demanda, né? Então a estruturação de uma política de subsídios, de preços diferenciados em cada região do país deu a possibilidade de formação desse mercado que, né, tem hoje 15 anos. A gente já volta com a entrevista. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. O link também está disponível aqui na descrição desse episódio. Inês, agora a gente gostaria de, mudando um pouco de tema, entrar nos temas que mais ocupam espaço na mídia quando a gente fala de caixa e quando fala de financiamento. E o que mais se fala, uma das coisas que mais se falam é justamente de uma liquidez insuficiente do mercado, falta de funding, falta de dinheiro, principalmente quando se fala de 25 para frente, porque a gente sabe que 24 está se encerrando de uma forma aí recorde e tudo. Então eu gostaria de introduzir esse tema com você, te pedindo para você, se puder, fazer um recuo, um passo atrás e dar uma contextualizada para a gente de como que as fontes de poupança e fundo de garantia, na verdade, geraram essa bonança de financiamento que a gente conseguiu observar nos últimos anos. E aí, se você puder também explicar para o nosso público o que aconteceu que essas fontes agora não estão tão caudalosas. Nós temos, desse ponto de vista, acho que o Brasil é um país privilegiado, porque nós somos um dos poucos países que tem o FGTS, né? Ou seja, um fundo com as características que ele tem num custo bastante adequado para financiar habitação e infraestrutura. Então, esse é um fundo que vai muito bem, está sendo bem administrado. Nós precisamos tomar conta, né, para que ele não tenham ideias muito criativas que esvaziem o fundo, que foi o que aconteceu. Aí nós tivemos aí vários projetos que... Só que é necessário, por exemplo, e outras iniciativas que acabaram aí, digamos, diminuindo um pouco o patrimônio do fundo, mas ele continua muito bem, sendo bem administrado. A outra perna também importante que nós temos é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é um dinheiro regulado, né? Lembrando que a gente tem um limite de taxa de juros que a gente pode cobrar, né? Que é de 2% por essa linha, e que nos trouxe até aqui com altos e baixos muitas vezes, porque a poupança tem um comportamento cíclico, mas que, na minha opinião, a poupança terá cada vez menos representatividade na composição do funding para habitação. Por quê? Porque nós aumentamos o tema da educação financeira. Então, hoje você, no seu celular, você pode investir no seguro direto,
né? Então você tem uma diversificação da oferta com as fintechs hoje, com a possibilidade de você criar poupanças com o rendimento do CDI. Então isso é natural que nós tenhamos aí um limite desses recursos. Então o que nós temos? A criação de um mercado secundário, que é um caminho natural em outros países. No nosso caso, ele ainda é muito difícil, considerando a taxa da Selic. Quer dizer, para você ter uma taxa que seja adequada para vender a sua carteira, não é possível que ela esteja em 2 dígitos, né? Falando claramente. Outras alternativas que têm sido colocadas, uma delas era diminuir o depósito compulsório da poupança, sobretudo, ou até do prazo do depósito à vista, se for o caso, para dar mais liquidez. Esbarra num posicionamento que é uma decisão difícil, porque você está num momento de inflacionário e que justamente a alta da Selic tem esse objetivo, então ela é um debate difícil. O que o governo, a Caixa participa, nós temos discutido algumas possibilidades de criar algum outro tipo de papel que traga para o investimento em habitação os investidores institucionais, ou seja, investidores que possam ter um perfil de carteira mais longo, né? Como um fundo de pensão. Como fundo de pensão, outras fundações, né? Só que para isso, como eles são isentos, né? Você tem que criar um fundo que quem emite tenha alguma margem para pagar a mais do que um título do Tesouro. Nós fizemos algumas alterações no perfil, né? Na cota de financiamento, no perfil, limitando um perfil de valor do imóvel, justamente para que a gente consiga atravessar esse período, e criamos com recursos de tesouraria o recurso para financiamento dos empreendimentos. Um outro movimento para ajudar o setor também foi o de criar a possibilidade de financiamento de momentos anterior à incorporação, né? Isso que é o momento do projeto, do banco de terras. Então isso também ajuda a manter aí uma estabilidade na oferta e por mecanismos de compra e do mercado financeiro, tratar também as carteiras que as empresas têm, né, para poder, digamos, participar, né, no setor da construção de todo o ciclo necessário para as empresas continuarem a trabalhar. Então, essas são as medidas que a gente tem tomado para enfrentar uma crise que não é da Caixa Econômica, é uma crise estrutural dos eixos de financiamento. O tema do crédito é um tema desafiador no Brasil, seja o crédito habitacional, seja o crédito para a produção. Então, nós temos um 25, aí falando pela Caixa, que nós queremos manter mais ou menos o volume que nós fizemos. Nós temos um orçamento recorde, né? Tivemos um orçamento esse ano recorde do FGTS. Vamos ter aí temos um guidelines de 70 bilhões no SBPE. Pretendemos manter mais ou menos isso o ano que vem, com essas alterações, para que a gente consiga aí chegar no próximo ano, né, ter um ano de 25 tranquilo, né? Eu estou há muito tempo nesse negócio. Se pensar
alguns anos atrás, falar que a poupança ia ter... em 24 a gente já falava que ela ia terminar, né? Em 2004 a gente já falava, não, ela tem os anos estão contados, mas ela está aqui 20 anos depois ainda, ela tem uma resiliência. Mas sem dúvida ela não terá mais na composição do bolo necessário a atender essa demanda, ela não terá a representatividade que teve. E aí outros instrumentos, a LCI é um instrumento super importante, é uma discussão de retomada do prazo, né? A LCI tinha um prazo de 3 meses e agora foi mudado para 1 ano, agora voltou para 9 meses por uma demanda do setor, né? Tanto produtivo quanto do sistema financeiro, mas a gente teve uma queda importante. No primeiro momento foi de quase 60% de arrecadação da LCI, né, de captação da LCI para atender essa demanda junto com os recursos da poupança. Inês, você basicamente passou por todas as possibilidades de ajuste, prazo da LCI, compulsório e todas as demais itens da carteira do que poderia ser feito para enfrentar a situação do aumento do custo do dinheiro, como você colocou. E agora, você mesma já declarou que não existe uma bala de prata para lidar com esse problema. Eu estou entendendo certo se eu digo, olha, gente, estamos fazendo tudo o que a gente pode, mas o que vai mexer o ponteiro é a taxa de juros. É isso? Completamente. É isso, né? É o custo do dinheiro. Né? Nós tínhamos, né, há 1 ano atrás, a gente trabalhava com uma expectativa de que ela tivesse perto de virar para um dígito, né? E nós estamos aí com a expectativa de 12, né? E a gente está falando aqui com muita gente que é do mercado imobiliário e precisa se planejar para 25 em termos de negócios, né? E também, eventualmente, a gente tem muita gente planejando e precisa, as demandas por mudar de casa nem sempre são tão controláveis, né? Tudo na vida das pessoas acontece dessa forma. Então, vou fazer uma provocação aqui pedindo para você fazer uma previsão, mas é só de brincadeira para dar uma possibilidade da gente tentar projetar um pouquinho o começo. Uma pessoa que está planejando fazer um financiamento no curto prazo, é melhor fazer agora ou é melhor esperar um pouquinho para ver como é que 25 começa? Na questão dos recursos do SPPE, eu acho que qual é o tema, né? Temos uma posição privilegiada no sentido que nós temos um estoque de poupança, mas há limites, né? E o limite é o valor do dinheiro. Nós estamos com uma linha tá no forno, uma linha para financiamentos fora do sistema do SFH, ou seja, com uma taxa de juros maior e que não tem a restrição do valor do imóvel, justamente para isso, né? Que você tem a ideia é a seguinte, olha, eu tenho uma oferta para baixa renda, né, com recursos do FGTS, tenho oferta para renda média até um determinado limite com o SPPE e depois eu tenho uma oferta para imóveis de maior valor, para uma renda de maior valor com outros recursos. Isso para esse ano ainda ou para 25? Nós estamos com esse objetivo de financiar esse ano, porque uma das coisas que a gente percebeu, né? Você tem uma demanda que não são dos nossos clientes, são de renda muito mais alta do que o nosso perfil, né? E que, enfim, não teriam dificuldades de acessar uma linha como essa. Mas o que nós queremos? Nós queremos atender o nosso cliente que tenha a Caixa como o seu banco, né? Que é uma relação, nós temos com a habitação, né? Qual é a ideia? A habitação é a porta de entrada de uma relação longa, né? Dura mais às vezes que os casamentos, né? Então, nós
queremos que o banco da habitação seja o banco da vida das pessoas. A gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso papo, Inês, mas eu queria abrir esse espaço para você falar um pouquinho mais sobre a jornada, né, a digitalização da jornada do financiamento. Dá para a gente já imaginar como que vai ser no futuro? Assim, eu vou conseguir fazer o financiamento pelo WhatsApp? A ideia é que a gente consiga fazer um processo com zero papel, ou seja, ter as conexões com o FGTS, com o Ministério da Fazenda, do Trabalho, para conseguir as informações, que a gente cada vez menos precise levar um papel. Então, eu acho que esse horizonte tá próximo. A gente já tem aí em alguns nichos, uma jornada totalmente digital, né? E a ideia é que isso, o ano que vem, esteja mais já disponível para todo mundo. Inês, todo mundo que vem aqui pro Portas Abertas, a gente sempre faz 2 perguntas para fechar. Então, a primeira é: você mudaria algo na sua trajetória profissional? Não, você sabe que assim, eu me considero uma pessoa privilegiada por várias coisas, né? E uma delas, e talvez a mais forte, é porque eu tive, né, foi me dada a oportunidade de trabalhar com uma coisa que muda a vida das pessoas. Acho que isso é um privilégio enorme e eu tenho muita gratidão por poder fazer isso. Então, não mudaria nada, eu estaria no mesmo lugar onde eu estou hoje. Legal. E você tem uma dica para quem está pensando em trabalhar com habitação, né? Seja aqui o nosso público diretamente como corretor ou dono de imobiliária, ou em outras áreas que você comentou. Você tem alguma dica para quem quer entrar nesse mercado? Olha, eu acho que assim, eu acho que eu tenho uma dica para as mulheres, né? No sentido de que nós sabemos que ainda a inserção das mulheres num espaço de poder, ela ainda é um desafio individual. Então, eu fiquei muito feliz recentemente que se formou uma associação das CEOs de incorporadoras e construtoras, e eu disse, é isso mesmo. Tenho feito provocações para associações da construção civil, que não é possível que seja uma reunião de homens. Então, eu daria um conselho para as mulheres que têm que escolheram seguir nessa carreira, que vão e que insistam que nós podemos e devemos estar em todos os lugares, não só naqueles que os outros acham que são lugares adequados para nós. É isso? Eu acho que é isso, né? Muito bom. Foi muito bom ter você aqui, viu, Inês? Muito obrigado aí pela sua... Volto sempre que vocês quiserem. Disponibilidade. Fica feliz. Muito bom. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar e deixar o seu comentário. O Portas Abertas também tem uma newsletter que você pode se inscrever para receber gratuitamente no seu e-mail de segunda-feira a sábado. E um boletim diário disponível nas principais plataformas de áudio. Os links estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Esse episódio tem produção, roteiro e edição de Letícia Brito e produção de áudio e vídeo da Impulso Produções.